Olá, eu sou o terapeuta Ivan Pinto e você pode acompanhar minhas reflexões, palestras, eventos na minha página no Facebook. Hoje nós vamos falar sobre depressão. Bom, em primeiro lugar, o que é depressão? As pessoas confundem muito depressão com tristeza. Tristeza não é depressão. Depressão é um transtorno psíquico. Tristeza é uma condição emocional. Algumas situações de tristeza podem se cronificar e se transformar num episódio depressivo ou num quadro depressivo, num transtorno depressivo. Mas, em geral, tristeza é algo natural do ser humano e não pode ser confundido com depressão. Todas as pessoas vão ficar tristes ou frustradas em determinadas situações. Elas querem alcançar um determinado objetivo, por exemplo, e não conseguem naquele momento. Bom, fez vestibular, não passou. Teve um problema com a namorada, com o namorado, teve um problema no trabalho. As pessoas ficam tristes. Isto não é depressão. Outra coisa muito importante que as pessoas confundem muitas vezes depressão com preguiça. As pessoas acham que, essa pessoa não sai da cama, não consegue tomar banho, não se alimenta direito, não dorme direito. As pessoas pensam, ela é preguiçosa ou é relaxada. Gente, depressão é uma coisa muito séria. Só quem já passou por isto ou conviveu com um depressivo de verdade sabe o quanto é grave isto. A questão é que existem, digamos assim, diversos estágios da depressão. Tem situações que a depressão gera apenas uma irritabilidade. Ou seja, tem pessoas que são muito rabugentas e nós pensamos que ela é apenas uma pessoa chata. Na verdade, ela tem uma depressão crônica não tratada que é leve ou moderada. Quando é uma depressão grave, vocês vão perceber que essa pessoa tem alterações muito importantes, inclusive orgânicas. Ou seja, a nível de cérebro, a nível cortical, nós vamos ter uma baixa estimulação. Então essa pessoa não tem energia para conseguir fazer as coisas, para conseguir realizar suas tarefas, inclusive as coisas mais básicas, como a própria higiene pessoal. Para que se possa entender muito bem, então, como se caracteriza, nós precisamos ter claro alguns aspectos. Primeiro, a tristeza passa, ou seja, a pessoa se chateou lá por uma determinada situação, ela fica algumas horas, no máximo alguns dias. A depressão não passa. Ela pode ficar alguns dias mais graves, ter alguns picos, mas ela não passa. Tu percebe no comportamento das pessoas algumas características que são muito importantes. Essas características, uma das principais delas é que a pessoa vê tudo de forma muito negativa. Ela maximiza todos os pontos negativos de uma situação. Se nós olhamos para a nossa vida no dia a dia, nós vamos perceber que tem situações muito boas e outras nem tanto. Para um depressivo, pela dinâmica de funcionamento psíquico dele, ele vai olhar única e exclusivamente para os aspectos negativos. E ele vai ficando cada vez mais frustrado, cada vez mais triste, muitas vezes, inclusive, raivoso, rabugento, porque ele não está bem naquela situação. Então, muitas vezes o depressivo é muito difícil de conviver, não só pelo negativismo, mas também porque ele é uma pessoa muito ranzinza, muito irascível. Depende do estágio da depressão. Quando está mais grave, a pessoa não tem energia para nada. Normalmente ela só chora. Então nós percebemos várias questões, dentre elas
alguns transtornos alimentares associados, por exemplo, a pessoa come muito ou não come. O depressivo, em geral, a princípio não come. Ele fica com dificuldade de comer porque ele sente como se ele tivesse um nó na garganta que não desce a comida. Falando de uma forma bem popular. Mas em alguns casos não. Em alguns casos a pessoa tenta reagir, ela tenta compensar e ela acaba se tornando compulsiva alimentar. A depressão suscetibiliza muito a outros problemas. Dependência química, por exemplo. Existem muitos casos que a pessoa acaba se viciando em álcool ou outras substâncias psicoativas justamente pelo fato de estar depressivo. Como o quadro depressivo tem sensações insuportáveis, as pessoas tendem a fazer, pelo menos num primeiro momento, quase que qualquer coisa para se libertar disto. E nesta qualquer coisa é que nós temos que estar muito atentos, justamente porque aqui estão presentes, com certeza, a maioria das situações de suicídio. Ou seja, a pessoa não quer exatamente se matar, ela quer se libertar do sofrimento de estar sendo depressivo. Ela não suporta mais estar presa dentro dela naquele sofrimento. Porque tudo na vida, dentro de uma perspectiva de um depressivo, é ruim ou péssimo. Então, um dia de sol lindo que nos chama para a rua, para ir num parque, para dar uma volta, correr, andar de bicicleta, sei lá, para um depressivo não tem o menor sentido. Tudo é preto e branco ou cinza. Então é importante compreender que isto não é pela vontade do depressivo. Ele não fica assim porque ele quer. Ele está assim porque ele está doente. É difícil saber o que começa num quadro depressivo. Se são os pensamentos negativos que levam ao quadro depressivo ou se é o quadro depressivo que leva aos pensamentos negativos. O fato é que há um ciclo de retroalimentação nesse processo. Ou seja, o depressivo, a partir dos pensamentos negativos, gera reações emocionais, que são sentimentos ruins, vamos usar essa expressão, de tristeza, emoções negativas, que levam a pensamentos negativos que, por sua vez, alimentam essas emoções negativas, ou seja, nós entramos num vício desse processo. É um vício disfuncional. Tudo é negativo para o depressivo. Ele não consegue ver a beleza da vida, nada faz sentido. Geralmente, num primeiro momento, são pessoas muito críticas, que até parecem engraçadas, porque elas criticam tudo. E às vezes, alguns até colocam um bom humor nessa crítica. Mas quem tem um olho clínico começa a se dar conta que, na verdade, essa situação de ver as coisas todas negativas não é uma situação saudável. Há um adoecimento nisto. As consequências, então, mais prováveis da depressão vão estar relacionadas a uma dificuldade enorme de conviver com as pessoas, porque é muito difícil suportar o convívio com o depressivo. Primeiro porque ele vê tudo negativo. Então tu chega feliz com o depressivo e diz: nossa, que legal, comprei um carro novo. Ele diz: bah, mas tu já pensou quanto tu gastou nesse carro? Tu já pensou quanto vai custar o imposto desse carro? Quanto vai custar o seguro? Tu já pensou que pode te roubar? Que tu estaciona ali na rua, pode riscar teu carro? Ou seja, ele vai olhar tudo o que tem de negativo possível para acontecer naquela tua conquista. Ah, se formou na faculdade. Ah, grande coisa, agora tu é um desempregado. Ou seja, ele não vai olhar as coisas com este olhar que a gente pensa: nossa, que legal, tu concluiu uma etapa na tua vida, ótimo. Não, para ele sempre vai ser esta ênfase nas coisas negativas. Então, presta atenção inclusive no teu próprio comportamento, dos teus familiares, dos teus amigos. Quando pessoas começam com este viés de tudo está muito negativo, todas essas consequências, todos esses processos são vistos como algo negativo, você já sabe que a pessoa provavelmente não está bem emocionalmente. E esse não estar bem emocionalmente muitas vezes está relacionado a um quadro depressivo. Então as consequências principais: é quase impossível conviver com um depressivo, porque ele só critica, ele só vê coisas negativas, ele é ranzinza com tudo, ele é exigente com tudo, ele se irrita com tudo. Então isso é bem importante. E, claro, a consequência pior da situação da depressão sempre é o risco de suicídio. Porque como é insuportável isto, o depressivo muitas vezes acaba recorrendo a esse recurso,
Claro que não resolve nada. Não é se suicidando que tu vai resolver alguma coisa. Isso é uma ilusão. Ninguém tem ideia do que acontece com quem se suicida. Quem tem uma visão espírita acha que nós vamos, sei lá, para um umbral. Mas na verdade, o que se sabe é que não se resolve nada com o suicídio, a não ser tendo, portanto, uma situação de muita coragem para ser tão covarde. É difícil, e eu não estou falando que eu não compreendo uma situação de um suicídio. Eu compreendo. Há um sofrimento tão grande que a pessoa não suporta mais. Agora, ela não resolve nada com isso. Talvez ela gere um problema maior ainda para as outras pessoas, inclusive, que a amam. Então, nós precisamos olhar isso de uma maneira mais profunda, entendendo que se uma pessoa está com muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas, está isolada no quarto, está o tempo inteiro reclamando de tudo, vendo só o negativo da vida, nós estamos falando provavelmente de consequências de um quadro depressivo. E muitas vezes existem comorbidades, ou seja, existem outros problemas juntos, né? Existem algum tipo de compulsão por jogo, por drogas, né? Existem algumas outras situações, né, de desvios comportamentais, enfim, tudo isso precisa ser avaliado. Quanto à questão de tratar a depressão, como qualquer transtorno psíquico mais importante, requer duas frentes de atuação no mínimo. Uma delas, imprescindível, é a psicoterapia. Justamente por quê? Porque a psicoterapia ela faz um trabalho de psicoeducação, ou seja, ela ajuda nesse processo de autoconhecimento, ela ajuda a direcionar esses potenciais, fazer com que a pessoa possa ver a vida por um viés mais saudável, possa ressignificar situações do passado, porque em geral o depressivo é escravo do passado, de situações que aconteceram com ele que ele acha que vão se repetir na vida dele neste momento. Então, o viés da psicoterapia é imprescindível. O outro aspecto é o aspecto farmacológico. Nós precisamos de substâncias farmacológicas que auxiliem a pessoa nessa estimulação cortical, ou seja, as atividades corticais da pessoa estão baixas porque o sistema nervoso de um depressivo tem alterações. Ele fica disfuncional, ele fica muitas vezes irregular. E geralmente baixa essas atividades corticais, então nós precisamos de uma medicação que regule isso para auxiliar o depressivo a olhar os próprios processos, a tomar consciência deles e começar a mudar os padrões psíquicos. Porque nenhum depressivo vai conseguir resolver o seu quadro se ele não mudar a sua forma de pensar. Se tu acordar de manhã pensando que o teu dia vai ser uma porcaria, e isso se automatizar e todos os dias tu pensar assim, mesmo que as coisas boas aconteçam na tua vida, tu vais enfatizar os aspectos negativos como se tu tivesse uma lupa focando nesses aspectos, maximizando esses aspectos. Então, para resolver a depressão, nós precisamos, isso requer muitas vezes tempo de psicoterapia, medicação, e muitas vezes de apoio espiritual, apoio da família, enfim. São vários recursos, diversos recursos que precisam ser utilizados neste sentido. E não esqueçam, depressão é coisa séria, é doença, é um sofrimento insuportável. Gratidão, então, acompanhem outros assuntos na minha página e um beijo na alma.